Na escuridão, as máscaras caem e a farsa religiosa não resiste à luz da verdade. Nesse corte da live da Aline Câmara, a gente traz um nome que incomoda muita gente: Jason Ferrer. Um ex-pastor evangélico que dedicou mais de 20 anos à fé, mas que decidiu rasgar o véu da mentira e se assumir como ateu. Hoje, Ferrer é escritor, palestrante e criador de conteúdo no canal Além da Fé, onde desmonta ponto por ponto as ilusões da religião e expõe os bastidores que muitos líderes preferem esconder. Ele é autor do livro Por que Jesus Mentiu sobre sua segunda vinda, e já prepara seu novo trabalho, A Psicopatia do Deus de Israel. Um homem que saiu de dentro do sistema religioso para revelar como ele realmente funciona. Isso aqui é só o começo. Vão vir muito mais cortes dessa live da Aline Câmara e de outras também, sempre aqui no Rebelião Ateísta, o canal que não passa pano, que não tem medo de cutucar onde dói e que coloca a religião exatamente no cantinho onde ela sempre deveria estar, bem longe da razão e da vida real. Sem mais delongas, bora pro vídeo. Vai compartilhando aí a live, gente. Essa live é uma das lives mais importantes aqui do canal, sem sombra de dúvidas. Jason trazendo muito conhecimento, muita desconstrução na nossa mente, muito entendimento a respeito de coisas que muitas vezes a gente questiona, mas a gente não tem as respostas. Principalmente quem está no início da jornada de desconstrução, quem acabou de sair da igreja, quem acabou de sair da religião e ainda está meio perdido. Eu sei que tem muitas pessoas que me seguem, que estão nesse processo, bem no comecinho, e eu sei o quanto é difícil quando a gente se vê nesse momento sozinhos, né? Aquele segundo processo de traumas religiosos, a gente passa pelo primeiro processo, onde a gente passa por aquela imposição de medo, imposição de culpa, imposição de vergonha, de dependência emocional, e a gente fica sobrecarregado com tudo aquilo e a gente vai carregando traumas. E aí, quando a gente toma a coragem e a decisão de sair, o que acontece? A gente se vê sozinho, porque as pessoas nos viram as costas, a gente agora se torna o desviado, a pessoa que não se deve andar, porque agora a gente faz parte do mundo, ou quando as pessoas se aproximam de nós, é sempre para dizer que a gente precisa voltar para os caminhos de Deus, senão a gente vai ser castigado, vai ficar em cima de uma cama, e alguma coisa de muito ruim vai acontecer para que a gente volte, mas essas pessoas nunca mais olham para a gente do mesmo jeito. E a gente muitas vezes não tem com quem conversar, não tem com quem tirar as nossas dúvidas, não tem nem onde buscar, porque igual o Jason disse, né? Ele cresceu no evangelho, assim como eu cresci no evangelho. Então a gente não faz ideia, a gente cresce dentro de uma bolha. A gente lê os mesmos livros, isso quando há outros livros que a gente lê, a gente, né? O princípio ali é a Bíblia. E muitas vezes a gente nem lê a Bíblia, a gente ouve os líderes lendo pra gente. Mas quando a gente tem acesso a outras literaturas, a gente sempre está ali dentro da bolha, lendo livros que são religiosos, reforçando a crença, reforçando os dogmas na nossa mente. Então, esse momento aqui é extremamente importante para você que está passando por esse processo e para você que já passou, mas que ainda precisa ter mais um pouco desse conhecimento, porque é sim muito, muito importante a gente passar por esse processo de desconstrução. Então fala pra gente aí, Jason, conta aí mais um pouquinho pra gente como foi que veio essa ideia de escrever sobre esse livro, por que Jesus mentiu sobre sua segunda vinda e o porquê que isso é tão importante nesse processo. Porque é o seguinte, Aline, é impossível uma pessoa continuar a mesma depois quando ela percebe que Jesus, o personagem principal do Novo Testamento, ele é levado ao erro. Então eu fiz uma análise psicológica primeiro de Jesus, porque eu comecei a ler uma obra, aliás, são 5 volumes, do Augusto Cury. Ainda antes, no meu tempo de crente, eu passava a ler a obra de um ex-ateu. Augusto Cury, que passou a defender um livro chamado Mestre dos Mestres, Mestre da Sensibilidade, Mestre do Amor, Mestre disso. Então, quando eu comecei a perceber e a fazer uma crítica em cima desse personagem, lendo a narrativa, né, do Novo Testamento, o texto do Novo Testamento, eu percebi que não era nada daquilo, mas que nós estávamos diante de um perturbado. Infelizmente, dói, mas é uma pessoa que não tinha um equilíbrio emocional estável, né? Um camarada que se imaginava, se julgava rei, e não qualquer rei, mas um rei que tinha sob o seu comando não apenas alguns anjos, mas toda a hierarquia angelical dos céus. E ele disse que ele estava no início de todas as coisas, quer dizer, o universo, tudo o que existe,
dos buracos negros, né? Das constelações, das galáxias, que não são poucas. Esse cara disse que ele estava no início, no princípio da criação, com o próprio Deus. Então, quer dizer, é de uma megalomania espantosa uma coisa dessa. Então, quando a gente passa a analisar Jesus de forma fria, né, você começa a perceber que, de fato, nós estamos diante de um megalomaníaco. Alguém em surtos, alguém com problemas psicológicos terríveis e que precisava, de fato, de verdade, de um tratamento psicológico. Mas, antigamente, isso era quase inexistente. Agora, o que Jesus faz? Ele junta alguns adolescentes de 13, 14, 15 anos de idade. O mais velho, Pedro, com aproximadamente ali os seus 20, 19 anos de idade, 18. O mais velho, talvez. E ele ludibria esses meninos no afã da sua psicologia, garotos vulneráveis. Eu estou falando isso conforme a narrativa, né? Conforme o texto está dizendo. Então esse camarada ele começa então a trazer uma esperança para aqueles vulneráveis, pescadores, analfabetos, pessoas que aspiravam ao retorno do Israel, do brio de Israel, né? E libertar Israel daquela escravidão, daquela situação miserável e constrangedora, como também humilhante, em que o povo hebreu vivia há 2000 anos, sob o regime de Roma. Então aquele homem passa então a enfeitiçar a cabeça daqueles jovens, dizendo que haveria um retorno. Então ele conversa diretamente com aqueles 12 adolescentes, com aqueles 12 jovens, Aline. E essa conversa é uma conversa direta. Jesus não está mandando um recado para o futuro. Então, quando eu comecei a perceber que a ligação, por exemplo, era Jesus conversando com pessoas. Quem eram? Os 12. Qual o sentido disso? Qual o objetivo? Quem ouviu? Para quem era a mensagem dele? Questões de hermenêutica, de exegese básica, né? E aí eu percebi que a interpretação convencional, ela estava completamente errada. Não tinha sentido, Jesus não estava falando conosco. E Jesus falou três coisas muitíssimamente importantes. Primeiro, ele falou que voltaria, mas que voltaria dos céus. Segundo, ele falou que a vinda dele, Aline, seria literal, corporal, visível, onde todo olho viria, onde todo joelho se dobraria perante ele. E, em terceiro, ele falou que a volta dele, agora essa é a mais importante, se daria no tempo de vida dos seus apóstolos. Então quer dizer, Jesus disse que voltaria, mas de onde? Dos céus. Falou que a vinda dele seria corporal, seria literal, visível, e que a volta dele se daria no tempo de vida dos apóstolos, e que não passaria aquela geração sem que todas as coisas acontecessem. Então, peraí, tem alguma coisa aí. E aí, quando eu fui analisar, como um espectador da história, no caso, o desenrolar dessa história se deu e nada aconteceu, aí eu percebi que Jesus mentiu. Mas para isso eu fui estudar algumas correntes. A corrente futurista, a corrente idealista, a corrente historicista. Fui estudar o preterismo para poder entender como se deu a realização ou cumprimento dessas promessas. E o que aconteceu? Nenhuma das correntes, guiadas todas, opostas, antagônicas, e cheias do Espírito Santo ao mesmo tempo. Antagônicas e cheias do Espírito Santo. Nenhuma delas conseguiram entender ou dar uma interpretação que fosse satisfatório. Aí o que aconteceu? Eu percebi, falei, não, tem alguma coisa errada. Jesus mentiu. Porque ele falou em Atos dos Apóstolos o seguinte, ele disse em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, ele falou, assim como vistes subir. Então, Jesus voltaria, pessoal, da mesma forma como o viste subir. Mas como é que Jesus subiu? De forma invisível ou visível? Aí essa é a questão. Jesus subiu aos céus de modo visível. Apocalipse capítulo 1, versículo 7, diz que todo olho o verá. Mateus 24, 27, fala que Jesus virá como um relâmpago. E Jesus ele diz coisas tão superlativas, tão poderosas, tão extraordinárias, Aline, que ele fala que o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão dos céus. E toda a interpretação que é feita em cima desses textos, ela cai por terra.
Porque Jesus estava falando de questões físicas astronômicas. Jesus fala de sol como hélio. Ele não está falando de um imperador, ou não está falando de questões figuradas ou simbólicas. Ele está falando de uma realidade, de terremotos que acontecerão, de fome, de pestes, de pandemias e epidemias, coisas físicas. Ele não está falando nada de espiritual. Mas espera, calma. Quando foi que o sol se apagou? Quando foi que a lua não deu a sua luz? E quando foi que as estrelas caíram? Então, quer dizer, Jesus acreditava em terra plana. Ele acreditava como Aristóteles acreditava. Jesus acreditava em céus, em domo, em firmamento, onde as estrelas, onde o sol estava próximo de nós, a lua também, e as estrelas estavam pregadas. E que o que Jesus acreditava é que ele não sabia, na verdade, olha a tamanha ignorância de um homem que estava na criação do universo. Ele acreditava que as estrelas eram como figos, onde você balançava, ou uvas, onde você balançava, e elas caíam na terra. Jesus não entendia a refração, uma coisa simples da física moderna. E ele não sabia que quanto mais distante um objeto, menor ele fica. É refração pura. E Jesus não conhecia isso, coitado. E eu comecei então a pensar, cara, estamos diante de um elemento comum aos seus dias. Um cara que bebeu das mesmas fontes intelectuais que todos daquela época bebiam. E que teve um surto. O cara surtou, ele está com um problema aqui. E eu comecei a fazer essa leitura dessa forma. E aí ele fala que, olha, a minha volta vai ser de tal forma, Aline, ela vai ser tão literal, ela vai ser tão corporal, que ela vai ser como Sodoma e Gomorra, aonde casavam, se davam-se em casamento, até que do céu veio fogo. Então, quer dizer, ele estava falando fogo, que para ele era literal, que aconteceu de fato em Sodoma e Gomorra. Aí depois ele diz, olha, mas espera, lembre-se de Noé. Aí ele está falando agora, lembra-te de Noé. Porque assim como foi nos dias de Noé, assim também será a volta do Filho do Homem. Mas espera, o que aconteceu com Noé? Noé foi um pregador. Então Jesus era aquele pregador. Então ele tinha uma arca. A arca é o Evangelho. E Noé fechou as portas. Jesus agora está vindo. Então ele faz esse paralelo. E ele diz que a volta dele vai ser daquela forma. Agora, pior de tudo é que todas essas coisas aconteceriam diante dos olhos, dos ouvidos e da pele dos seus discípulos. Que não é uma igreja do futuro de 2000 anos depois. É os próprios discípulos. Agora, por que os discípulos? Porque a preocupação com os discípulos, Aline. Porque Jesus estava o tempo todo pedindo para os discípulos perseverarem, orarem, vigiarem, para que o plano pudesse dar certo. E qual era o plano? O plano era Jesus voltar, criar 12 ministérios, aonde os 12 discípulos se sentariam em cadeiras reais e junto com o rei, eles julgariam as 12 tribos de Israel. Agora, vamos lá. A preocupação de Jesus, repetindo aqui agora, era fortalecer a fé dos apóstolos, dos 12. Não é 13, não são 13. Não são 11, somente os 12. Porque ele estava pensando em algo maior politicamente. Jesus estava pensando que esses 12 apóstolos, eles seriam ministros para julgar as 12 tribos de Israel. E aquelas pessoas, aqueles adolescentes, brilharam os olhos. Tanto que a mãe de um deles, Tiago, falou, mestre, mestre, por favor, posso falar com o senhor um minuto? Aí ele falou, diga, mulher, o que queres? O senhor promete que quando o senhor vier, o meu filho se sentará pertinho do senhor. Aí Jesus falou, não te incomoda com uma coisa dessa, cara. Eu vou dar cadeira aí para eles todos. Fica tranquilo, relaxa quanto a isso. E os discípulos acreditaram porque tudo aquilo era ufânico demais. Era nacionalista demais. Né? O nacionalismo divino. O reino dos céus estava pronto para vir. E Jesus diz, olha, vocês vão sofrer. Vocês vão padecer. Vão passar por grandes dificuldades. Mas, cara, faz o seguinte. Antes que vocês percorram as cidades de Israel, eu voltarei. O Filho do Homem virá. Antes. Entenda bem isso. É preciso que as pessoas que estejam me ouvindo agora entendam isso. Mateus capítulo 10, versículo 23. Está claro. Jesus está deixando claro. Fala, olha, vocês serão atribulados. É só ler Mateus 10. Lê Mateus 10 completo. Vocês serão atribulados, afligidos, perseguidos. Mas se vocês forem atacados, se vocês receberem bofetadas, se vocês forem perseguidos, né? Se acontecerem alguma coisa com vocês, entendam.
vocês não acabarão de percorrer as cidades de Israel, sem que antes venha o quê? O Filho do Homem. Aí eu pensei e falei, Aline, olha isso, cara. Pera, tem E você estava na igreja ainda? Esses questionamentos iniciais ainda pregando ainda. Pregando. Aí quando agora eu fui falar da volta de Jesus, e eu falei sobre Mateus 10, 23, aí eu falei, cara, peraí, calma aí. O que está acontecendo de errado com a minha pregação? Tem alguma coisa errada ali. Jesus falou que voltaria. Aí eu comecei a ler os teólogos, os doutrinadores da fé, os apologistas, os maiores, né? Católicos, como também protestantes, de diversas áreas. E eles diziam, sabe o que, Aline, sobre esse versículo? Acredita você ou não, cara? Eles diziam que esse versículo aqui se refere a uma reunião que Jesus teria com eles após a pregação do evangelho. No caso, eles sairiam na sexta-feira para pregar, e quando fosse na segunda, Jesus os encontraria em determinado local. Você está entendendo? É um malabarismo, né? Sem que antes venha o Filho do Homem. Aí eu peguei essa mensagem e falei, não é possível. Aí fui para Matthew Henry, para poder saber. Eu falei, não, eu preciso de um comentarista bíblico bom, cara bom. E aí eu percebi, cara, que aqueles caras estavam em puro malabarismo, eles estavam sendo malandros na exegese e não querendo que eu conhecesse o que o texto estava gritando para me dizer. Aí depois eu fui ler Mateus capítulo 16, versículo 28, Aline. Esse é destruidor. Porque Jesus fala assim, alguns não morrerão. Mas, peraí, Aline, alguns não morrerão antes de verem o Filho do Homem vir. Mas peraí, eles verão o quê? Uma vinda. É uma vinda. Aí Jesus diz assim, eu vou ler para que os amigos que estão agora, os telespectadores, para que vocês possam ter uma ideia da profundidade desse texto. Aí diz assim, ó, versículo 27, diz assim, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Mas espera aí, Aline, para ele vir, ele precisava ir. Uhum. E Jesus não tinha ido para lugar nenhum. Então, se ele virá, eu digo, gente, fica tranquilo que a Aline vai vir. Mas para ela vir, ela não pode estar aqui. E para ela vir, ela precisa ter ido, ou estar em algum lugar diferente deste. Aí diz que o Filho do Homem virá na glória de seu Pai. Agora como? Com seus anjos. Aí está o negócio. Ele tem que vir com anjos, Aline. Outra, então dará a cada um segundo as suas obras. Para dar a cada um segundo as suas obras, eu preciso ressuscitar essas pessoas. Nós temos aqui, então, ressurreição geral de mortos. Aí tem o seguinte, aí Jesus agora se volta para eles e diz assim, em verdade vos digo que há alguns dos que aqui estão, que não provarão a morte até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino, aparelhado no seu reino, com rijos, com anjos tocando, né? Como todo rei se apresentava naquela época. Aí eu falei, cara, peraí, tem alguma coisa mais uma vez errada. Porque Jesus fala, alguns dos que aqui estão. Eu não estava lá. Todas as pessoas que aqui estão na live agora, 380 pessoas na live, nenhuma dessas pessoas estavam lá. Então Jesus estava falando com quem? Com aqueles que estavam ali. E eles não morreriam, até o quê? Até que vissem ver o Filho do Homem vindo. E como é que Jesus vai vir? De forma literal. Não é uma figuração. Jesus, inclusive, diz assim, ó, aquele que perseverar até o fim. Aline, vamos fazer um tete-a-tete. Para que eu possa perseverar até o fim, eu preciso estar vivo ou morto? Para você perseverar até o fim, você precisa estar vivo, olha. É lógico isso. Parece óbvio, mas para os cristãos não é. Então, se os discípulos, Jesus estava falando com os discípulos, aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu fui ver no grego o que significava aquela palavra salvo. Eu falei, bom, não é salvação, não é sotéria. Não é. É um livramento de tribulações. Opa! É um salvamento de tribulações perante a vigilância constante dessas pessoas. Que eles deveriam ser simples como a pomba
e prudentes como a serpente. Aí Jesus chega para eles e diz o seguinte, Aline, olha o que Jesus diz, Mateus capítulo 24. Jesus volta para o mesmo assunto que ele estava falando em Mateus 10 e em Mateus 16. Aí ele diz o seguinte, ele falou, olha, Mateus capítulo 24, versículo 15, ele diz assim, quando, pois, virdes, ver. Mas, Aline, quem é que ia ver? Eu? A igreja primitiva? Não, os discípulos. Jesus estava falando diretamente com discípulos. Aí ele fala, quando, pois, virdes que a abominação da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê entenda, então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mas pera. Calma aí, Jason, preste atenção no texto, cacete. Então, os que estiverem na Judéia. Mas quando virdes a abominação da desolação, quem é esse? Senão a figura do anticristo. Mas peraí, o anticristo vai aparecer e os discípulos teriam que fugir dele. Eles teriam que perseverar até o fim. Peraí, então Jesus também disse que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Pera, Jesus está falando que ele vai, a volta dele vai culminar exatamente no fim dos sistemas, no fim de todas as coisas. Isso é escatologia, a doutrina do fim de todas as coisas. Então Jesus está pedindo para eles perseverar até lá, falando com pessoas reais, discípulos, 12, para eles perseverarem até a sua volta. É exatamente isso. Aí Jesus, em diversas vezes, ele vem e pede, olha, quando ouvirdes falar... Então, peraí, eu pensei, cara, quem é que vai ouvir? Os discípulos, Jason. Ora, os discípulos. E orai para que a vossa fuga, versículo 20 do capítulo 24 de Mateus, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Eu falei, não tem como estar falando comigo aqui. Não é comigo. Não é com o meu pastor. Então é com quem? É com os discípulos, Jason. Acorda, cara, pro texto. Aí ele fala, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve. Olha isso, agora aqui é que é profundo. Porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Também jamais haverá. Mas, calma. Jesus está dizendo que a destruição de Jerusalém, assim como todas as coisas que vão romper os céus, que o reino dos céus, o reino de Deus, vai vir com Jesus, com gritos espantosos, onde todo olho vai ver, aonde as estrelas vão cair, pessoas vão ressuscitar, né? E depois da ressurreição de todas aquelas pessoas, ainda no século I, diante dos olhos dos discípulos, os discípulos viriam, Mateus, João, Bartolomeu, Judas, viriam os mortos ressuscitarem. E então, eles olhariam, Jesus está falando com eles, que eles olharão para os céus e verão Jesus Cristo vindo. Aí ele diz aqui, olha isso, versículo 33 do capítulo 24 de Mateus. Igualmente, quando virdes todas essas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Mas para quem que ele fala isso? Para os discípulos, Jason. E é isso, minha gente. Se você ficou até aqui, meu muito obrigado de coração. Valeu por acompanhar esse corte, por dar voz a debates que incomodam o sistema religioso e mostram a verdade nua e crua. Se inscreve no canal Rebelião Ateísta, deixa o like, comenta aí embaixo o que você achou e compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares. E se puder, dá aquela força e vira membro do canal. Porque é assim que a gente continua produzindo mais conteúdo, trazendo mais cortes, mais entrevistas e mais verdades para bater de frente com a mentira. Aqui é resistência, aqui é rebelião contra a fé cega. Esse é só mais um capítulo de uma luta muito maior. E lembra, a religião treme quando a verdade aparece. Tamo junto, até a próxima. E a rebelião continua.